E só para lembrar são um caras nome candidatos. de evolução gigante, é o Cade Cunningham e o Detroit Pistons, que no momento lidera a Conferência Leste. Exato. Né? Assinou hoje um contrato de extensão de 6 anos e vai ter um tênis com a linha dele. Exatamente. Isso é o Cade. O Detroit Pistons é a Queridinho equipe de notória. Cícero Melo. Cícero Melo mandou um áudio para você, mim. ele mandou o mesmo áudio para mim, ele mandou para mim antes, falou assim... Mas ele mandou trocado e mandou para você? Não, ele mandou assim, eu vou mandar pro... Como eu falei pro Rômulo muitas coisas, eu vou mandar o áudio, eu copiei o áudio do Rômulo e vou mandar para você. Então, quando você ouvir, ô Rômulo, grande Rômulo, tal... Na verdade, é grande Buga, tal, é a mesma coisa. Já tá, né? Para não repetir. Né? Economizar. Ele é uma figura única. Né? O Cícero Melo é espetacular. Então ele está bem animado com o Detroit Pistons. Tem que estar, né? Porque é um time em evolução. É um e jogando sem Cade, ganhando sem Jalen Duren em alguns jogos. Sim. Né? E perdeu o Malik Beasley. Ainda tem o Ivy, né? Tem o Ivy que ainda não voltou da lesão, né? Que machucou novamente. Você tem Duncan Robinson matando bola. Você tem o Dennis Jenkins. Foi muito bem aquele jogo contra o Washington. E está fazendo jogos em sequência de 15 pontos ali, um armador aproveitando as oportunidades. É um time interessante, sim. Eu acho que vai perder força com o passar. É um time em evolução que na temporada passada, na primeira rodada, perdeu para os Knicks, mas em uma série muito disputada e que teve até erro de arbitragem contra Detroit. Sim. Em reta final de jogo, erro crucial. Sim. É uma equipe com uma sequência de evolução que está, no momento, tomando as atenções que a gente imaginava que teria de mais elogios para o Orlando Magic. Exato. Que, num primeiro momento, surgiu como uma equipe que teria essa explosão de evolução, né? Com o Wagner, com o Banqueiro, que está até machucado, né? Sim. Com a chegada do Desmond Bane, que até ganhou um jogo contra Portland, né? Na última bola, enfim. Mas que está com mais ajustes necessários nesse momento do que se imaginava. É porque piorou o que estava certo, que era a defesa. A defesa perdeu, que era muito forte, era top 3 da liga, agora perdeu essa evolução, pelo menos essa mesma pegada na defesa e achavam que somente com a inserção do Desmond Bane, que é um cara especialista na bola tripla, as coisas iam se acertar no aspecto ofensivo. Mas a sensação que eu tive até que ontem, por exemplo, não jogou nem Suggs nem Banqueiro. A sensação que eu tive conversando com o Jota foi que assim, o Desmond Bane, ele chegou, mas ele sabe que o time está nas mãos do Franz Wagner e do Banqueiro. E parece que quando um joga bem, o outro, os dois não conseguem agregar na mesma noite, Banqueiro e Franz Wagner. E o Desmond Bane, ele chegou assim meio que, cara, eu não posso ser o protagonista aqui. Mas se você for imaginar, é o cara mais experiente dos três. É o cara com mais rodagem, é um cara que tem essa bola tripla vencedora. Tanto que na última bola contra a Portland foi desenhada uma jogada para ele matar essa bola. Então, assim, eu acho que se ele entender que ele pode ser importante, achando que não vai tomar o lugar de ninguém, e os jogadores também não terem ego de falar, cara, ele veio para ajudar, para ser mais um, e nós vamos crescer juntos. Tá faltando esse detalhe. É o Orlando que não ganha uma série de playoff há muitos anos. De dar esse passo como o Detroit já deu o ano passado, voltando para a pós-temporada, eu acho que o Orlando vai poder seguir ainda. Eu ainda acredito no Orlando chegando em playoff pela fragilidade do leste. Mas eu esperava mais nesse momento, já esse início arrasador. E o Atlanta Hawks, que também é um outro time que se reforçou. Sem Trae Young no momento. Sem Trae Young, o time está explodindo em assistências. Aí teve jogo do Jalen Johnson muito forte contra o Utah. Teve ontem um jogo de reviravolta fantástica, perdia por mais de 20 pontos no último quarto contra o Phoenix. E o Dyson Daniels fazendo o papel do Trae Young de armador. E o time está se virando sem o Trae Young. Com o Okongo também jogando muito forte para dividir as atenções com o Porzingis. E o Jalen Johnson explodindo como um jogador dono do time nesse momento. Então o Atlanta Hawks ele vai aos poucos ali, vai brigar certamente por mando de quadra. Cleveland e Nova York ainda se ajustando. Nova York... vai ter um período agora sem o Anunoby. Sem o Anunoby, que é um X-Factor, na minha opinião. Porque o Anunoby é o cara que entrega dos dois lados da quadra. Ele tem jogos importantes de 15, 18 pontos, com bolas triplas, até para tirar um pouco do Towns e do Brunson. E eu gosto, como a gente já imaginava, essa evolução do banco com Shamet, com Clarkson. Shamet teve um jogo de 30 pontos, 31 pontos. Jogando de titular no lugar do Brunson, ele arrebentou. Não vai ser sempre que ele vai trazer isso aí. Mas também vejo com bons olhos, e eu acho que pode servir, fica o questionamento em relação a Atlanta e Nova York. Cara, de você jogar, tirar um pouquinho essa responsabilidade de Young e de Brunson
a bola tanto nas mãos deles. O Brunson para deve jogar ficar mais coletivamente. Se for a mesma questão de período fora da temporada passada, foi a mesma questão dele de tornozelo, são uns 15 jogos, ele ficaria um pouco mais de um mês fora. Mas o Anunoby O período fora... de 15 jogos, a partir do momento que ele se contundiu, seria um retorno lá por volta do dia 21 de dezembro. Agora, o Anunoby fora é uma ausência sentida. Porque o Brunson você pode até cumprir ali com o Miles McBride e aí algum chutador e você roda mais a bola, mas o Anunoby é o cara da defesa de perímetro, é o cara que dá essa segurança para Nova York. E aí o Shamet não defende como o Anunoby, o Jordan Clarkson não defende como o Anunoby. Você não tem um cara ali com essa versatilidade. Você vai ter que abrir mão do Mikal Bridges para jogar. Ou o Josh Hart, que também está jogando com um problema na mão, com cirurgia adiada, voltou a ter bons números, porque entendeu que definitivamente ele ia ser o sexto homem da liga, do time, né, com a chegada aí com o Robinson podendo ser titular e com a inserção de um Shamet no quinteto titular, o Hart estava tudo bem. Eu ainda acredito nos Knicks. Não, eu acredito. Para mim, os Knicks ainda são favoritos no leste. Com o Cleveland irregular, porque o Cleveland também. Contusão. Garland voltou e não voltou, o Struz ainda não jogou, jogadores lesionados. Mas o Cleveland também tem muita qualidade. O Lonzo Ball, por exemplo, fez um grande jogo ontem contra o Memphis. Anteontem contra o Memphis. Anteontem. Sábado contra o Memphis. Ontem no domingo que tivemos foram muitas prorrogações. Temos Chicago e Utah com o George decidindo o jogo no final. Um jogo incrível em Salt Lake City. Marketing Leadways, né? Chicago já com o Kobe White, né, voltando, finalmente chegando da temporada. E sendo de cestinha do time na partida. Sim. Josh Giddey com triple-double também voltando, né? Tinha perdido algumas partidas. Chicago voltou à normalidade das derrotas, mas se mostrou competitivo e agora cada vez mais. Chicago, muita gente falando que Chicago pode ir ao mercado com aquela situação de Dallas que se formou com a saída do Nico Harrison, de uma possível saída do Anthony Davis e de que Chicago teria a intenção de trazer o Anthony Davis para Chicago, por ele ser de Chicago, e de abrir mão de contratos. É a história antiga disso. E de trazer contratos, porque o Chicago tem 5, 6 jogadores de rotação que tem último ano de contrato. Kobe White, você tem Kevin Huerter, você tem Nikola Vucevic, você tem Devon Carter, você tem muitos jogadores ali, aí do Sumo. A questão é que o Anthony Davis tem um histórico de contusão. Esse investimento nesse momento... que faça algum investimento maior em torno do nome dele, por maior que seja o nome dele. A questão, ele está com a contusão de panturrilha no momento que já gerou até uma questão de bastidores no Dallas Mavericks, né, de pressão. Eventualmente o Nico Harrison, que foi demitido, queria que ele antecipasse retorno. Aí o temor de uma volta precipitada resultar de uma contusão de panturrilha, num desdobramento para Aquiles, como tem sido uma constante da NBA, né? Os últimos casos de ruptura de Aquiles, quase não há exceção de que o jogador que voltou estava com histórico anterior de contusão de panturrilha e voltou de forma precipitada pela pressão, pelo momento e acarretou Aquiles. Como foi o caso, por exemplo, do Haliburton, né? Damian Lillard também estava com isso, enfim. Exato. O Kevin Durant, quando teve, também foi isso. E aí, o Anthony Davis, com esse histórico, com panturrilha, o Nico Harrison já estava com a batata mais do que assada. Exato. Quando o pessoal viu que o Nico Harrison estava tentando precipitar isso, talvez foi uma das questões que finalmente encerraram a história de uma das piores gestões de todos os do tempos. Mundo dos esportes. Até acho que o Nico Harrison talvez venha para o Corinthians.